principalmente em sala de aula. Um dos conceitos civilizatórios mais importantes é a questão da circularidade. O que significa a circularidade em qualquer ponto? Significa o poder, significa a união, significa o centro, a força, de onde emana tudo. Então ali, todos juntos somos mais fortes. Somos todos, mas somos um. A roda é de capoeira, não é isso? A roda de jongo, a roda de samba, a roda de candomblé, que nós vamos fazer daqui a pouco. Então, esses conceitos civilizatórios, eles já estão sendo estudados como interdisciplinar. Dentro da escola, a gente já tem disciplinas como a biologia, trabalhando a etnobiologia, porque a gente não pode falar de africano sem falar em plantas, sem falar 5 minutos, sempre me deram 5 minutos. 5 minutos mais 5 minutos foi um bom dia. Não podemos falar de africanidade sem falar em plantas, sem falar em natureza, como foi dito ontem. Então, os conceitos que eles trouxeram da África, de plantas medicinais, de uso das plantas nos alimentos. Todo mundo aqui come quiabo, gosta de quiabo, né? E quiabo é a comida de Zazi também, né? Então, o quiabo não havia na África. E o quiabo foi introduzido nos pratos africanos em lugar de outros elementos que havia lá. Então, quando eles construíram o seu terreiro está ali, Brasil e África, né? Quando eles fizeram essa territorialização nova, eles tentaram reproduzir, readaptar-se, recriar-se dentro de um outro ambiente, daquele ambiente que tinha sido roubado, que tinha sido tirado a partir da diáspora. Recriando, refazendo, reinventando, ressignificando todas as coisas que eles encontravam no Brasil com as coisas que eles tinham por lá, inclusive a língua. Falava-se a língua portuguesa, porque era proibido falar outra língua que não fosse português, mas dentro do candomblé, que os angolanos trouxeram para cá e faziam isso dentro das matas, de uma forma muito natural. É uma cultura de mais de 10 mil anos. Então a gente não pode dizer que Iansã, por exemplo, do Queto, é Santa Bárbara, porque Santa Bárbara é de um dia desse. Ela pode ser no máximo filha de Iansã, né? No caso dessa territorialização, recriar o terreiro, eles simbolicamente estavam recriando o território tirado, o território roubado. Refazendo suas comidas, seus pratos principais, eles já iam alimentando seus santos, para que seus santos trouxessem para ele a energia, que desse a ele a força para ele continuar, e eles mantivessem essa cultura viva como até hoje nós temos. Se a gente for contar o que é emblemático de cultural no Brasil africano, a gente vai encontrar praticamente tudo, porque a senhorinha estava sentada enquanto a negra estava na cozinha. A negra estava na rua, o negro estava como sapateiro, o negro estava em todos os setores da sociedade. Então ele ocupou todos os cargos da sociedade, menos os cargos de comando, porque os cargos de comando até hoje são brancos. Tem gente que ainda é contra as cotas universitárias. Mas aí eu pergunto, nós tivemos, os negros e brancos tiveram o mesmo ponto de partida? Não. A cultura emblemática é branca? Não. A cultura emblemática é negra. Porém, todavia, os negros ainda não têm o mesmo ponto de partida. E essa cultura africana, ela já está sendo bem estudada no Brasil. Tem um camarada chamado Anta Diop, que ele é senegalês. E que é um filósofo que está provando que a África tinha filósofos e filosofia sim. A filosofia de vida, a concepção de mundo do povo africano, a gente não pode considerar filosofia. A matemática, os jogos, por exemplo, as casas de taipa, que a gente já sabe que são 5 graus mais frias. O ambiente fica 5 graus mais frio do que a casa de alvenaria. Não foi pensada?
são inclusive mais exigentes, né? Então não era um povo desaculturado, não era um povo inferior, não era um povo sem cognição. Era um povo que veio para cá não só pela questão do capitalismo, mas porque era rentável, porque eles eram especialistas em agricultura. Os primeiros povos que vieram foram os angolanos, estrategicamente porque eram povos agricultores. E a cana-de-açúcar primeiramente foi plantada na África. Tem mais alguma coisa para passar? De imagem, já passaram todas? Pronto, eu tinha um material, mas esse material se perdeu e teria mais alguma coisa para dizer. Somente a respeito dessa turma. Quando eu terminei o ano, a gente fez uma feira de ciência e a gente montou na porta da escola um altar de Umbanda. E chamamos todos os meninos, os 5 que participavam da Umbanda, para apresentar a todos os convidados que vieram assistir o que era, por que era e como era. E eles explicaram porque eles perderam o medo de dizer que eram negros, que eram descendentes de negro, porque lá no censo que a gente analisou só tinha um negro na sala. E o negro que tinha na sala não era o negro, era o mais clarinho. De branca lá, só tinha o Gleison, que eu disse que até o nome dele era todo, devia ser Gleison, e eu. O resto, principalmente as meninas, eram morenas ou então pardas. Porque se a menina disser que é negra, ela vai ter mais dificuldade ainda. Quem é que vai contratar uma negra para trabalhar no balcão de uma loja de carros? Muito obrigada. Passamos a palavra agora para a representante da UNEC, Carla Alves, Religiões de Matriz Africana no âmbito escolar. O nosso técnico está resolvendo aqui o som. Aproveitando o tempo e convidar a todos novamente para estarem presentes na festa de Caboclo que vai acontecer no Nganazazi, no bairro Limoeiro, fica na rua lateral ao Shopping Juazeiro, rua Padre Silvino Moreira, 120, Limoeiro. Mas é cabo que eu penso lá. Aí eu deixei a extensão para garantir. Ao fim das palestras, abriremos tempo para debate. E em seguida, vamos finalizar o nosso primeiro congresso de religiões de matriz africana no Cariri com uma roda de candomblé. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu vou falar sentada mesmo, porque eu perdi um pouquinho essa mania de professora de fundamental de ficar em pé, me transando para lá e para cá, mas enfim. Antes de eu começar a fala que eu me propus, eu queria trazer um fato, né, que está acontecendo
agora, né, na cidade de Fortaleza, onde em meados dessa semana uma comunidade chamada O Alto da Paz foi removida. Ou seja, 350 famílias, mais precisamente 365 famílias foram desapropriadas. E essas fotos que estavam sendo exibidas aí são as fotos que são muito chocantes, pelo menos para mim, que não tenho talvez maturidade suficiente para encarar isso com tanta naturalidade e nem quero vir a ter esse tipo de naturalidade. São 365 famílias. As matérias que circularam no jornal somente local foram mais chocantes ainda do que o que aconteceu. E só lembrando que essa não é a primeira comunidade a ser removida na cidade de Fortaleza, nem muito menos no Brasil, por conta da Copa do Mundo, né? Onde o país está passando por, principalmente as capitais que vão sediar essa Copa, estão passando por um processo de higienização para poder receberem os turistas. Então, preto e pobre tem que sair dos centros das capitais para poder, quando o gringo chegar aqui, achar que o país tem a cara da riqueza. As matérias, como no G1, né, do Jornal da Globo local, da TV Verdes Mares, exibiu uma matéria tentando esclarecer os fatos. Porque no dia mesmo da desocupação, que foi na quarta-feira última, saiu uma matéria de que uma senhora de 32 anos, que estava grávida de 8 meses, recebeu um chute na barriga e havia vindo a falecer. Né? E em seguida saiu uma outra matéria dizendo que essa mulher havia sim levado o chute na barriga, tinha ido passando mal para o hospital, mas não tinha chegado a morrer, né? E aí a pessoa que escreveu essa matéria, tentando justificar a questão dos atos policiais, disse que ela levou um chute na barriga porque o policial tinha se desequilibrado do cavalo e tinha se apoiado na barriga dela com o pé. Disse também que não sabia o porquê de tanto estardalhaço, já que as famílias que estavam sendo desapropriadas tinham recebido do governo municipal R$100. E isso, precisamente, né, na cabeça desse rapaz, desse babaca que escreveu essa matéria, R$100 era o suficiente para que essas famílias viessem reconstruir sua vida, e que o fato da moça não ter morrido era o suficiente para recuperar, para restituir a sua dignidade, a sua cidadania, os seus sonhos e a sua família. O que a gente sabe que não é, que isso é um ato desumano, isso que está acontecendo. E essas fotos, assim como todo o material vai ser disponibilizado no blog do evento, eu peço que quem puder, quem tiver acesso à rede social, divulgue o máximo possível essas imagens. Porque se não haver morte, como não houve, então não tem repercussão, não dá ibope. Porque infelizmente é assim que a população brasileira está acostumada a encarar a catástrofe. E é preciso que vocês tenham ciência de que isso não foi uma catástrofe natural, como um enchente, como a cidade que pegou fogo. Não, isso é uma ação do Estado que está desapropriando, removendo inúmeras famílias pelo Brasil afora em nome de uma Copa do Mundo. Então, por isso, eu não gosto de futebol, eu já não gostava e não vai haver Copa. Com toda a confiança que eu tenho no povo brasileiro, não vai haver Copa. E aí, eu tenho um filho de 4 anos que viu uma foto de uma menina, essa foto aí, e outra de uma menina que está escrevendo, estudando, no meio dos escombros. E aí ele antes de eu mostrar a foto para ele estava me pedindo um videogame, né? E aí eu mostrei essas fotos para ele e disse: Jorge, você está vendo que essa menina está estudando? A casa dela foi derrubada, tudo que ela tinha foi perdido. E ele, que só tem 4 anos, começou a chorar vendo a imagem, né? Imagina então o que essa criança está sentindo. Enfim, mais uma vez eu peço que vocês divulguem. Tem vídeos no Facebook, no YouTube, que demonstram a truculência policial, o desrespeito
com que essas famílias estão sendo removidas, né, desapropriadas de suas casas, em nome da recepção que o Estado quer fazer a quem nada contribui com a nossa vida. Enfim. E essa primeira imagem que é de uma mulher chorando, né, e pensando nessas duas matérias que saíram, primeiro da morte da mulher grávida e depois da matéria seguinte, dizendo que ela não havia morrido, eu escrevi, eu sou poetisa, né, mas assim, não tinha como eu precisava externar isso de alguma forma, e eu escrevi algumas palavras a respeito que eu vou ler aqui. Preta, pobre, fudida, que em nome da lei tomou sua casa de assalto. Leva chute na barriga. O único abrigo do herdeiro da miséria que ainda está por vir. Mas se não morre, não dá para ver a marca do coturno. Afinal, racismo é só se amarrar no poste, que é o pelourinho legítimo do tribunal de rua. Mas o verbo se conjuga perante os olhos, perante os nossos olhos. No chão, barraco, família, dignidade e sonhos. Nas tetas, sangue e lágrimas, para alimentar o choro do guri. Enquanto assiste, na copa da casa grande, o futebol que destrói dos trilhos a paz.